Três. Boa noite, estamos aqui num dos melhores estúdios de podcast da região do Planalto Norte. Eu sou a Daniele e estamos aqui no Inteligência Feminina Podcast. Sejam bem-vindos, desculpem-nos o atraso, vocês vão ver que aqui ao meu lado tem o Bob que está participando, mas não tem problema, porque aqui nós somos pet friendly também. Uma boa noite para vocês. É com muita alegria que a gente está de novo aqui nesse podcast com uma convidada que é uma parceira de profissão, né? Então, eu vou deixar que você se apresente. Sim, meu nome é Daiane Sampaio, eu sou psicóloga, tenho especializações em neuropsicologia, psicomotricidade e terapeuta ABA, né? Mas assim, além disso tudo, você ser psicóloga, neuropsicóloga, essas funções muito voltadas para a área da saúde, Sim. né, do ser humano. A gente vai te conhecer um pouquinho. Vou pedir para que as pessoas que tiverem interesse façam perguntas. A gente faz as perguntas aqui. E eu acho que o que as pessoas hoje vão descobrir é que hoje estamos conhecendo a sua pessoa, Daiane, e toda a tua história. Sim, a Daiane mulher, né? A Daiane mulher. Mas no dia 21, né? Também numa sexta-feira, aqui vai estar toda uma equipe referente à execução do seu serviço. Isso, nossa equipe multidisciplinar. Exato. Então, ou seja, essa live inicia com a Daiane e ela vai permanecer, né, no dia 21. Então, esse mês vai ser só Daiane e clínica, né? Clínica Movimento. Também. Quero mandar um beijo para as pessoas que sempre nos acompanham, inclusive a Daisy, que está aí assistindo, a Cris, já mandou um oi. Sim. Cris, boa noite. Né? Nós temos o rapaz, né, que sempre está com a gente, que é o Davi Borges. Daqui a pouco ele entra de volta, mas eu já vi que ele tinha entrado, né? E eu te pergunto assim, quem é a Daiane? Quem é a Daiane? Bom, eu sou mãe, esposa, profissional, dedicada, hiperfocada, isso eu sou demais. Isso é uma virtude. Sim. Se todas as pessoas fossem hiperfocadas. Sim, sou hiperfocada. Até esqueço das outras coisas quando eu tô no hiperfoco, realmente. Quando eu tô na casinha ali do hiperfoco, eu esqueço do resto. E sou sensível, tenho muita empatia. E foi aí que eu descobri a minha vocação. Na psicologia. Na psicologia. Só que até chegar na psicologia teve uma estrada aí bem, longa de vida até chegar na psicologia. Sim. Há quanto tempo tu é psicóloga? Eu sou psicóloga, eu não gosto muito desse número, mas vamos dizer assim, é quase 14 anos, porque antes do 14 tem um outro número que eu não estou muito simpática com ele. E assim, antes disso, eu fiz a minha formação no Rio de Janeiro, que eu morei lá, no Rio. Mas tu não é carioca? Não sou carioca. Eu casei com carioca, Eu conheci no Carnaval em Salvador em 2005. Laia! Fechando de carnaval. Aí fui pro Rio, mas eu estava em Salvador porque eu trabalhava na aviação comercial. Então eu fui aeromoça. Comissária de bordo, eu fui da Varig. Para tudo! Essa mulher foi... Era meu sonho de... Agora eu sou aerovelha ou comissaura, alguma coisa assim. Gente, tu foi... Sim, foi aeromoça. Isso! Fantástico. E eu falo assim... Varig? Sim. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu já sabia que eu queria qualquer coisa que fosse referente a avião, porque eu sou apaixonada por avião. Por avião. Tanto é que eu tenho uma tatuagem de avião aqui no meu braço. Você vai mostrar. Mostrando essas... Sim. E
como eu sou de cidade pequena, eu sou de uma cidade chamada Porto União, Conheço. então não tinha como. Então, quando eu não tinha 18 anos completos, eu fui para São Paulo. E Sozinha? para ser empregada doméstica. Oi? Eu fui empregada doméstica. Aham. Gente, Sim, vamos fazer uma cronologia. sim, Tu nasceu em Porto União, sim. se criou lá com seus pais, com Sim, seus família, irmãos, tua vamos dizer, né, humilde, né, com poucas, né? tua base. Uhum. Sempre gostou de Avião. e pessoa. É E aí que pessoas. Aham. você, né? E aí eu juntei e falei, bom, aqui eu não posso. Eu poderia ir para a faculdade de fazer história, que eu sempre fui muito boa aluna, ou estaria lá na cidade até hoje, né? Certo. Mas eu queria mais. A palavra é comer o mundo. Essa palavra, não tem outra. Devorar o mundo. Com 17, 18 anos, você quer comer o mundo. E aí eu saí de lá e o que eu ia fazer? Pensei assim, bom, aonde eu posso morar Sim. e ter ganho e vou... Casa, comida e roupa lavada, né? Sim, sim. E eu, uma cidade grande. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa de família em São Paulo. Gente, olha, você olhando isso para trás, sai de Porto União, uma cidade pequena, não sei quantos habitantes tem Porto Hoje União. tá com mais ou menos 70 mil, 75. Então hoje já é de Mais ou médio menos. porte, porque São Bento tem 83 mil. Mais ou menos quase o mesmo tamanho. Então, aí você vai para São Paulo, uma metrópole, né? Uma grande porte. Eu não conhecia nem Curitiba direito e fui para São Paulo. Eu sou de Curitiba. É. Eu sou de Curitiba. E daí tu foi. Fui e fiquei, porque eu não volto atrás. Quando eu tenho uma decisão, realmente eu não volto atrás. E eu fui e passei por alguns lugares que não foram muito agradáveis, foi realmente, né? E não foi uma experiência com Sim. algumas casas, vamos dizer assim. E até que eu fui trabalhar com uma família de holandeses. Ele era presidente de um banco e fantástica. Olha, um beijo. Eu sei que ela não deve estar me assistindo, mas Dona Albertina, fantástica. Todos os dias, depois do almoço, ela me ensinava inglês, porque ela falou: eu vou embora do Brasil, mas eu quero que você fique bem. E eu pedi para ela para fazer o curso de comissária aos sábados. E ela falou: vai fazer. Então, aos sábados. Tua grande incentivadora, na Sim, verdade, né? sim. Ela falou: eu vou embora daqui, eu não vou ficar aqui no Brasil. E eu quero que você fique bem. E aí foi. Tu aprendeu alguma palavra em holandesa? Holandês ai, agora. É que é muito parecido com o alemão. Muito parecido. É Danke, é parecido. Agora não vai, porque são muitos anos. Sim, sim. Mas você teve essa oportunidade. Sim, tive essa oportunidade. E Mas ela foi te ensinando. foi me ensinando o inglês, porque ela falava 7 idiomas, sabe? Ela é uma pessoa bem viajada. Triste. Gente, eu acho assim muito bonito as pessoas que falam mais de uma língua, não só a sua língua materna, né? Mas que tem esse dom de aprender com facilidade, né? Aí, então, você ficou trabalhando nessa casa de Aí família, eu trabalhei como ali empregada doméstica. 2 anos e meio até que eles já iam embora logo do Brasil, né? Porque era um período que eles iam passar. Sim. E teve a banca da Varig, da extinta Varig. Eu estava com os meus 22 anos, mais ou menos, para 23, e eu passei na primeira etapa da Varig, que era quem conheceu a Varig, né? Foi da aviação, sabe o que eu tô falando. Era o sonho de todo mundo. Né? E assim, eu falei, nossa, agora eu tô no céu. Claro que eu entrei na regional primeiro, e você tem que fazer várias etapas para depois fazer a internacional, que era a nata da nata, né? Tem que passar lá e para baixo para chegar lá em cima. Né? Tem uma hierarquia, né? E aviação comercial. Eu não tenho ANAC, que hoje para entrar na aviação é ANAC. Eu tenho DAC,
Que é lá, como diz o meu marido, você voou com o Santos Dumont, mais ou menos. Seu marido? É Evandro Pichait. Então, o Evandro tá aqui ao vivo, né? Ao vivo não, ele tá acompanhando. Eu acredito que ele tá dando muita Tá dando risada. risada, tá rindo da minha história, assim. Ele conhece bem minha história. Então, aí eles me mandaram para a base Belém do Pará. Imagine uma menina. Você não podia escolher. Não, não pode escolher. E assim, ó, você acabou de entrar numa empresa grande, né? E aí, assim, você aceita qualquer base? Claro. Claro, né? Eu vou. Então, se você foi para a base Belém, sim, eu vou. E tu, Fui. Morei em Belém, quase um ano. Voei em cima da Amazônia. cara, tu acredita que eu Aviões nem bem vi pequenos, era aviões comerciais? comerciais pequenos, era que nem tem mais aqui no Brasil, tá? Eu fui instrutora, chega, daí tem uma história bem grande com a ANAC daí também, de o Fokker 50, que a gente chamava ele de jacaré, ou pata-choca, alguma coisa assim, era um apelido simpático que a gente deu pro avião, mas era que dava para ir naqueles lugares, ou era 3 dias de barco, ou era avião, né? Então, eu carreguei muito Nossa. garimpeiro, índio, conheci tribo de índio, sim. Então, eu fui a lugares assim que não tem como descrever, que eu jamais iria, mas eu conheci muita coisa. Então, a aviação me trouxe muita coisa boa. Então, assim, realmente. Você também tinha cursos Não, nessa questão. curso, aham. Então, depois daí acabou a base Belém, voltei a São Paulo, aí fui base Salvador, base Fortaleza. Só no norte do Brasil. É porque daí eles faziam as bases verões. Base de verão. Ah, vai ter. Você quer fazer base de verão? Eu falei, quero. Não tenho filho, não era casado, né? Ótimo. Ninguém queria ir. Eu vou. Ó, ótimo. Né? Ganhava um pouco mais e eu. Nossa, era ótimo pra mim. E, né, uma dessas que eu, né, num carnaval desse, que daí eu conheci o meu ex-marido. Que daí acabou a brincadeira. Vamos dizer assim. Acabou a brincadeira de Tu ficou como aeromoça. 11 anos. Tô bege. Tô bege. Porque assim, ó, quando a gente é criança, a gente tem muitos desejos, né? Eu queria ser aeromoça, eu queria ser policial, eu queria ser professora, né? Eu queria ser advogada, né? A gente almeja muito isso, né? E quando você realiza algo que é muito da tua infância, É uma coisa muito, muito gratificante, né? Eu gosto só de. E realmente, eu falo que hoje a aviação é como se fosse uma cachaça. Para quem voa, meus amigos que são da aviação, eles falam isso, é uma cachaça, porque a gente não consegue se desligar. De alguma forma, eu tô ligada ainda na aviação, né? O meu marido, né? A gente vai pro aeroclube amanhã, a gente vai para Guaramirim, porque tem um evento de aviação lá em Guaramirim, de avião, né? Tá tendo desde quinta-feira. Então, né, o Evandro, ele tá construindo um avião, tá? sério, Tá, a gente tá construindo um avião em casa. Aham. Eu convido vocês a conhecerem. ainda Sim, ele voa, tá? Não é avião de brinquedo, não, é avião pra gente voar. Tá, um AC-12, todo regulamentado pela ANAC. Sim, muito trabalho ainda pela frente, mas tá lá. escutou isso? Fantástico. Que o marido dela e ela estão construindo um avião. Avião de verdade. Porém, a esposa é engenheira? Que é? Não, ele. Não, a gente comprou o projeto, né, do avião AC-12. E ele é muito, muito. Realmente, o meu marido é fantástico, inteligentíssimo. Porque ele fica horas estudando. Também tem hiperfoco, tá? Ele diz que não tem, mas ele tem. Ele fica muitas horas estudando e ele melhorou o projeto em muitas coisas. E o avião é feito de madeira aeronáutica, né? Aeronáutica não, madeira naval, perdão, falei errado. E o motor é de Subaru.
De carro mesmo, é Subaru. É, Gente, modificado. então, Foi modificado, claro, mas é de Subaru. E Vamos lá, é bem interessante. Vamos. Sim, bem interessante. Bem interessante. e daí, cadê de mês a mês pra ver? Sim, sim, ó, agora ele tem que terminar, porque eu dei um prazo para ele terminar, tá? Falta pouco, mas ele deu um prazo, tá? Para ele terminar. tá certo. Aham, senão fica... Mulher, Sim, sim, bem interessante. A nossa história em si, dá para fazer um canal, porque... Viu? olha, bem, eu tô vendo, gente, porque Olha aí, ali já vai fazer, ó, faz um, né, para já uma ideia. Assim, vamos ver, os dias que for mexer ali na minha agenda, gravamos uma das um meio-dia, hora. sim, Sim, e até ótimo, A Daisy falou assim, é top, eu conheci. viu? Elas foram lá em casa, elas viram, né? Tudo. Tô apaixonada nela, gente. Aí a gente... Que tudo. E assim, a gente é bem parceiro, gente. Parceiro de vida. Aí você realizou esse sonho, Voei, dá vários. tudo isso. É. E aí o que que acontece? Aí o que acontece? A Vari... fui pro Rio, né? Cadê? Tem que comer, gente, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa diabética, então eu não tinha jantado E, durante. e aí, quando eu fui pro Rio, e a Varig, eu via que todo mundo tinha esse contato comigo de usar os meus ouvidos, meu ombro, né? E me falaram, você é muito empática. Eu falei, e eu sempre gostei muito de ler, estudar. E eu falei, bom, e a Varig tinha um programa que ajudava a gente com as faculdades, tinha acordos com as faculdades e tinha a bolsa. Eu falei, bom, eu vou aproveitar e vou fazer a minha faculdade. E a Varig já estava começando a ficar mal financeiramente. Já estava, nosso salário já estava começando a ficar parcelado. E eu falei, bom, eu vou aproveitar para ter uma segunda opção, caso venha acontecer o pior. Né? E aí fui fazer a faculdade de psicologia na Estácio, que antes era Estácio de Sá, na época, né? Que é assim, a Estácio, a faculdade, agora eu só não lembro o nome das favelas lá no Rio, daí uma favela aqui, uma inimiga da outra, no meio das provas, às vezes a gente escutava uns tiroteios e tal, tudo certo. Tá tudo certo. Mas assim, nunca tive problema nenhum na faculdade, nada. Sim. A Varig tinha escala especial de voo, porque senão a gente ia ficar até 7 dias fora de casa. Então, eu escolhia um dia, pedia de folga para poder fazer a faculdade. Então, eles tinham, sabe, escala de mãe. A Varig realmente foi uma mãe, né? Que legal. Então, a família viajou, tudo, né, com passagem mais, realmente, ou de graça ou quase de graça. E em 2006, em agosto de 2006, a Varig, eu recebi um telegrama. O único telegrama que eu recebi na minha vida. Telegrama, tá? Muitas pessoas não vão saber nem o que é telegrama. É quase uma carta. Carta, todo mundo sabe. Dizendo que eu estava demitida, né? Que a Varig, na verdade, já tinha demitido praticamente todo mundo. Então, eu fui uma das últimas a praticamente apagar a luz ali. Mas eu tive a oportunidade, enquanto estava na Varig, de voar a América do Sul toda. Aí, como fui para os aviões grandes, que eu sempre quis, né? Que o meu sonho era voar o MD-11. Então, quem não sabe, vai pesquisar também. Vai pesquisar. O 777, que é o Boeing 777, que mais 350 passageiros. Fiz a executiva, que eu fiz curso de executiva de vinhos e queijos, né? Então, eu fiz América do Sul, América Central. E tem toda uma questão, né? Que a aeromoça... Tem que ser alta, não, eu não sou alta, tá, gente? Eu sou bem baixinha. Mas ela tem todo um porte, Sim. né? Ela tem uma presença, desde o cabelo, eu não sei o que fala. Se é chapéuzinho. É casquete o nome. Então, casquete. Casquete, né? Aquela roupa alinhada,
né? Um andar, é um porte feminino muito agradável de Sim. você ver, né? De uma educação muito grande, né? Diga a falecida Dona Pina, que era a nossa professora de etiqueta da Varig. Ai, se ela visse a gente sentada, não ereta. Todo mundo tinha medo da Dona Pina, a gente escutava o salto dela de longe. Olha só. A nossa professora de etiqueta. A gente tinha professora de etiqueta à mesa. Então a gente era treinado para saber se comportar. Eu falo, hoje eu sei me comportar num restaurante chiquérrimo ou então num pé sujo, Sim, fala sim. tranquilo. Acho que isso falta muito para as meninas de hoje ter esse alinhamento, Sim. essa Que não faz dúvida. mal, não faz mal para ninguém. Conhecimento não é demais e foi muito bem para mim. Foi ótimo, foi ótimo. Algum vinho que assim, que esse foi inesquecível. Eu não tenho como esquecer esse vinho. Porque você falou do Eu vou 777. falar eu vou falar de uma coisa realmente que é bom. Que foi os aviões grandes sempre foi assim, a expectativa de chegar no avião grande. Mas teve um voo que isso realmente é inesquecível, eu tenho até a lembrancinha até hoje. A gente passou por uma emergência, mas a gente não comunicou os passageiros, Certo. né? E tinha 2 freiras a bordo. A gente estava fazendo Belém-Altamira. E quando a gente pousou, tudo tranquilo, foi corrigido em voo mesmo, e a gente pousou super tranquilo. E quando as freiras estavam desembarcando, elas deram um rosário, um mini rosário, para cada um dos tripulantes. É E aquele de 10 cultos, né? Aí a gente só se olhou assim e falou assim, olha, realmente, porque Deus abençoou. Tenho guardado até hoje. E eu voei os 11 anos com ele dentro da lapela do meu blazer. Eu voei com ele. Agora, se era... Mas me fez bem. É que tudo é uma questão Né? de fé. O Me fez objeto bem é aquilo. apenas algo É um objeto, É. mas aquilo, como se estivesse ali. te protegendo. Alguma coisa que foi traumática nessa tua experiência de aeromoça? Não, eu faria tudo de novo. Né? Eu só realmente, hoje a aviação comercial não é mais como era, né? Ela mudou muito. Então, vamos dizer assim, eu não visto mais ela. Sim, sim, Eu não consigo me encaixar. sim. Então, já até eu tenho várias amigas comandantes, que, nossa, seria fantástico poder trazer uma aqui. Tem os amigos pilotos. É só vir? Tá perto. Os meus amigos pilotos falam, ai, vem, volta para aviação. Eu falei assim, olha, eu não é mais como era antes, né? Então virou um mercado diferente. Não, É que, na verdade, a época que você pegou dessa parte de aviação, esse mundo, e é que nem era para o menino quando ele tinha que se alistar. A aeronáutica é sempre o mais difícil, sempre o mais difícil, né? Depois viria a Marinha e então o Exército, né? Porque a aeronáutica, ela tem um quê mágico, ela fascina, sim. né? Ou seja, você sai daqui, eu até hoje Como não você está viajei de dentro de avião. uma coisa que foi feita, que tá tudo errado, vamos dizer assim, mas ela voa. Se você parar para pensar, aquilo ali voa, que tão pesado e voa. Gente, você pegar e olhar assim, gente, aquilo voa. Voa. Aí tu encerra esse ciclo, ficou 11 anos, aproveitou esse teu período na Varig para cursar Fiz psicologia a faculdade, né? faculdade da Estácio, no Rio de E Janeiro. no meio da faculdade, mais ou menos, a Varig faliu. Sim. E aí veio uma coisa chamada depressão. Né? Porque, assim, perder a Varig, para todo mundo que foi ex-Varig, eu falo assim que a Varig... A gente até foi para o encontro de 95 anos lá no Rio Grande do Sul, da Varig. eu fui. Porque a Varig tá no sangue, né? Sim. E
assim, como se tivesse perdido alguém da família, né? Então, realmente, eu entrei numa depressão. E aí eu falei assim, meu Deus, né? E aí, realmente, eu tive que me reinventar. E eu cheguei a vender. Aí, já estava casada, né? E tive que vender trufa para pagar minha faculdade, porque eu não peço dinheiro para, né? Sim, Não queria pedir dinheiro, né? sim. E aí que surgiu a ideia de a gente ter uma delicatessen, eu e meu ex-marido, uma loja de tortas, porque ele viu que os meus doces estavam. Ela não trouxe doce, gente. Eu não faço mais, tá, gente? Realmente, Não foi, não. olha, eu não faço nem brigadeiro pra festinha do meu filho, porque olha, eu fiz tanto que eu acho que eu não faço nem ver. E aí a gente teve a loja e foi assim, realmente foi de uma ficou duas e foi muito bom. E aí, né, a Varig ficava naquele, daí foi a falência, né, e eu ficava realimentando aquela esperança, né, de voltar, será que ela vai, não teve jeito. Porque foi uma queda muito grande. Muito grande, e tanto é que a gente nunca recebeu, né, eu nunca recebi, né, ninguém nunca recebeu. Porque ela entrou em falência. E aí, e a gente não tem raiva da Varig, que não tem nada a ver uma coisa Sim, com a outra. Sim. E aí eu fiz a faculdade, a Delicatessen foi super bem. E quando eu tava terminando a faculdade, minha grande amiga, que deve estar assistindo, a Julie Elmar, se ela não tiver, que ela vai assistir ainda, tá? Você fica gravado. Lá do Rio, a gente juntas, a gente começou a dar aula num curso de comissária. De comissária de voo, né? Aeromoça. Sim. Lá no Rio, porque não tinha saído do sangue ali, né? Tava ali. Claro. E juntou a psicologia, né? A gente estava preparando os alunos para as bancas das empresas aéreas. Aí tava vindo a Azul, a Gol com tudo, né? Tava crescendo bem Sim. a Azul bombando. E aí a gente fez isso. E eu trabalhando praticamente né, um processo seletivo, né? Preparando para banca. E aí a Azul descobriu a gente e pediu pra gente preparar, mandou o perfil Certo. que eles queriam e ó, seleciona do Rio de Janeiro tantas. Assim, a gente quer assim, de idade X a X, a gente quer assim. E aí a gente fez uma seleção para Azul. Só que nesse meio tempo, aí eu já estava fazendo a pós em psicomotricidade, né? Sim. Tava terminando. Já estava gestante do meu filho, que eu demorei 5 anos para conseguir engravidar do meu filho, mas ele estava ali, né? Consegui engravidar dele. Do meu lindo Eduardo, que deve estar assistindo, né, meu filho? Se ele estiver assistindo, quando ela chegar. Não, ele tá assistindo, lindinho. Tá assistindo junto com o tio, os dois devem estar juntos. Ele e meu marido. Sim. Tá. Tá salvo. Tá salvo. Aí e foi tão certinho, eu falo assim, mas as coisas na minha vida realmente acontecem e parece que foi programado. 15 dias depois que eu apresentei a meu TCC da pós em psicomotricidade, meu filho nasceu. Porque não ia conseguir depois. E aí eu já fui indicada para fazer a neuropsicologia na Santa Casa, lá no Rio de Janeiro, uma bolsa que uma professora me indicou. Olha isso. Porque, assim, ela via eu nas aulas de neuro, assim mesmo, assim. Eu ficava assim. Ela falou assim: não, você vai fazer, porque você tem tudo a ver. Você fica louca quando escuta qualquer coisa que tenha a ver com neuro. E aí eu comecei a fazer, só que, né, meu casamento já não estava muito legal, foi quase 9 anos. A gente disse que deu o tempo que tinha que dar. Sim. Né? Já era para ver o meu filho. Sim. Era porque qualquer outro não seria o Eduardo. E aí a gente, né, eu resolvi pegar o meu filho e uma mala, que era o que eu conseguia carregar, eu falo assim, e vim para Joinville, né? Aí já com a faculdade, e aí abandonei a neuro, né, para vim terminar depois. Bem triste com isso, né? Abandonei tudo,
dos meus amigos lá, tudo. Minha história toda que eu tinha lá. Né? Abandonei, não. Eu precisei, né? Você fez uma escolha. Uma escolha. Porque a gente, quando é mãe, e eu te entendo, porque eu também sou divorciada, né? Também eu digo que foi necessário eu ter este casamento para que eu tivesse esta minha também Sim, única sim, filha. sim. Senão não seria ela. Seria ela. E a diferença foi que eu também saí de Curitiba e vim morar para São Bento, né? Porque a família do meu ex-marido é toda daqui. E eu acabei ficando porque a minha segunda raiz ficou aqui, né? E também, por exemplo, no Global eu trabalhei quase 10 anos, né, como professora alfabetizadora. E eu não tenho pedagogia, eu tenho magistério. E Olha tem só. magistério é Aham, é diferente, realmente. bem diferente. Realmente. E daí a minha filha tinha o quê? 4 para 5 anos, né? E foi um divórcio super amigável, né? Não tivemos problema nenhum. E a minha vida foi seguindo até que eu cheguei como psicóloga na prefeitura de Campo Alegre. E lá estou eu, né? Esse ano eu faço 9 anos na prefeitura, né? Então, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E acho que o fato de você ter saído do Rio de Janeiro e vir parar numa Joinville foi uma mudança drástica. Foi. Imagina. Começa a coçar minha garganta. Sim. Foi. Ai. Foi bem drástica por causa do tamanho das cidades. E mesmo pra mim, no começo, foi difícil acostumar com Joinville. E olha que Joinville é grande. Pois é. Eu não gostava de Joinville, ficava assim, meu Deus, porque eu tinha morado em São Paulo, cidade grande, muito tempo. Eu falava, gente, não tem nada. Eu, tipo, eu odiava Joinville por causa do tamanho. Tipo assim, não achava as coisas, achava difícil. Eu falei, gente, aprendi a dirigir em São Paulo. Imagina, dirigia no Rio. Eu não gostava de dirigir em Joinville. Mas eu também não sou de não. Né? Então, assim, aí depois eu fui acostumando, eu fui vendo que não era um problema a cidade, eu não estava bem ainda. Então, até eu Porque me... tem questão da aceitação. Sim, que eu tava mudando, eu tava saindo de Copacabana, eu morei em Copacabana, no Rio, né? Ah, você morou bem? Tive a oportunidade, né? O meu ex-marido é de lá, né? Então, sim, deve. E surpreendente, assim, eu conheço algumas coisas do Rio de Janeiro e eu queria te perguntar assim, sendo sincero, tá? Na minha edição, acabando, Em que sentido você fala? O que? Uma tal. Ó, não é tudo aqui. Assim, é um Copacabana, Leblon. O Recreio já é só para os que. Ipanema ali. Barra da Tijuca. Recreio é quem começou os emergentes, quem começou a melhorar de vida e foi para lá. Então, mas ali a Zona Sul, que a gente fala, que é Copacabana, Ipanema, Leblon, tem muito velho, a palavra é essa, é velho e cachorro. Hoje, e farmácia. Um lugar para ter farmácia. O lugar para ter farmácia. Meu Deus do céu, se esbarra em velho, farmácia e cachorro. Mas assim, eu sou carioca, eu falo assim, que o meu coração realmente, eu amo o Rio de Janeiro. Daí todo mundo fala, mas você morou na Zona Sul. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer
a parte ruim e a parte boa. Eu fui atender, eu atendia na favela quando eu comecei a atender. E a gente pedia autorização pro traficante para atender lá. Eu atendia de graça, mas ele deixava a gente atender, a gente estava atendendo o pessoal da comunidade. Então eu conhecia o bom e o ruim. Então, tem gente boa na favela também. A maioria é boa. Então, assim, o Rio de Janeiro é legal. Só que tem que. Primeira coisa, eu não posso ostentar no Rio de Janeiro. Porque senão aí eu vou ser roubada. O carioca, ele tem um jeitinho carioca de ser. Então, você aprende com o tempo, como eu estava morando lá, a ser carioquês, né? Tipo, como é que é a Estamira falou que é uma esquizofrênica. Ela falou assim, que eles são inteligentes ao contrário. Tipo assim, querem ser espertos ao contrário. Espertos ao contrário. Querem te dar o golpe, mas na verdade eles estão se dando o golpe. Né? Então, você tem que ser mais esperto que eles, né? Então, é nesse sentido. Então, mas eu gosto da cidade em si. Né? E os meus amigos, muitos estão lá. Né? E são pessoas muito maravilhosas. Então, eu conheci a parte ruim e a parte boa. Pois finalizando aqui minha participação, Vai comigo que eu te levo para um lugar legal. Você não conhece? Caxias, coisa linda com Caxias. Meu filho é carioca. Ó, meu marido gosta de samba agora. É outra vida. Aquele samba chega para mim normal. É uns pesos para mas ajuda assim, ao mesmo tempo muito hospitaleiro. Sim, você realmente, se você vê um fuzil passando, aí é como se eu não é se assustar com aquilo e beleza. Vida que segue. Não vi nada, não sei de nada e não é comigo. Né? Seu filho tinha quando você veio para Joinville? Ele tinha 8 meses. Meu Deus, só nasceu lá. Só nasceu lá. Ele só nasceu lá. Ele se sente catarinense. Ele se sente catarinense. Ele fala ele até briga com o pai dele por causa do sotaque, o pai dele fica corrigindo ele. Quando ele fica muito tempo com o pai dele, ele vem com um sotaquezinho, mais arrastadinho, mais marrentinho carioca que eu falo. Mas depois a gente já arruma ele. Mas quando eu vou pra lá, também fico alguns dias, eu também venho falando despressurizado. Tem uns distintos. Porque né, eu fiquei muito tempo lá, então é uma coisa de se aproximar da pessoa, você acaba, né, pegando o trejeito da pessoa para ficar mais próximo dela. E eu tenho nem percebo quando eu vejo, eu tô fazendo igual, né? Aí você veio para Joinville. Aí eu fui para Joinville com o meu pequeno. Teve uma depressão. Não, estava bem, claro, lógico, né? Quem quer casa para separar? E tive que cuidar do meu pequeno. Minha ideia era cuidar do meu filho, né? Aí, gente, fui ver uma casa, tudo, eu comprei. Mas engraçado, você não voltou para Porto União. Não, minha mãe já não estava mais lá, minha mãe estava na Penha na época, e meus irmãos estavam em Joinville. E aí, Porto União realmente também não me veste. E aí de repente, quando a gente tem uma carteira de saúde da aviação. E aí eu tinha ficado gestante, eu tinha conseguido ficar de licença ainda. Sabe, antes de ser completamente demitida, então eu recebia do INSS, porque eu estava gestante quando eles me demitiram, né? Sim, aí você tem o período ainda. Isso, porque você, quando está na aviação, você fica os 9 meses de INSS pela Hospital da Aeronáutica e mais 6 meses depois que a criança nasce. Tá. E aí, quando era para mim voltar lá no Hospital da Aeronáutica, ele segurou minha carteira, porque ele falou que eu estava com depressão. Mas, na verdade, eu já estava com problema no casamento, então... E aí eu fui pro INSS. Eu perdi a carteira de saúde da aviação. Entendi. Por um período lá, por causa disso.
E aí eu tava recebendo, e quando eu fui pra Joinville, ainda eu recebia não era muito, mas Sim. recebi. E aí, de repente, não passava mais no INSS e eles cortaram. E aí me veio o desespero, e agora? Né? Vai ver do quê? E ainda, do outro lado, ainda tava, o divórcio não saiu, Sim. então até o divórcio sair, né, a ajuda financeira meio, né, escassa ali, né? Sim. É bem normal. E tava na briga, ainda muito ferida, tanto dos dois lados, né? E aí eu dava no desespero. Eu lembro até hoje, era perto do aniversário do meu filho, eu fui fazer meu cabelo. Tava me olhando no espelho e falei, bom, vou fazer meu cabelo a última vez, né? Aham. Gastava o dinheiro, depois não vou poder fazer mais, porque não vou ter dinheiro. Eu ia trabalhar de, sei lá, qualquer coisa. A gente não deixa o filho, faltar nada pro filho, é isso. E aí me ligaram pra trabalhar, se eu queria fazer entrevista para psicóloga de uma cidade chamada Agudos do Sul, para trabalhar. E eu nem sabia onde ficava, tá? Eu vou confessar, gente, eu não sabia nem onde ficava Agudos do Sul. Sim. Aí eu falei, não, amanhã às 9 horas da manhã estarei aí, com certeza. Combinei. Liguei pro meu irmão. Mano, aonde fica Agudos? Por favor, me ajude, que amanhã tem que estar. E daí eles me explicaram. Não, eu nem tinha, acho que eu tinha o GPS daqueles do carro ainda. Aí ele me explicou como é que fazia para chegar. No outro dia eu tava lá certinho, 9 horas da manhã. Fiz a entrevista. Nossa, eles, né? Gostaram tanto do currículo, tinham gostado já, e eu fiquei lá. Eu fui lá para ficar um ano, porque imagina, eu tinha saído do Rio e não conseguia acostumar com Joinville. Fui para Agudos, que tem 10 mil habitantes. Não tinha, agora tem banco, mas não tinha banco. Eu Ele falei, é menor que Campo Alegre. eu falei, eu vou ficar aqui só um ano, né, até o meu reorganizar, né, eu vou ficar só um ano, porque eu não vou aguentar ficar aqui, não vou aguentar. Eu fiquei 5. Tu ficou 5 anos? 5 anos. Gente, o pessoal de Agudos conhece ela. Não, ele conhece porque eu vou pra lá a cada 15 dias, até hoje. Eu trabalho lá na Inovamed, numa clínica lá. Bacana. Eu saí de Agudos, mas Agudos não saiu de mim. Então, as pessoas me conquistaram lá, a cidade me conquistou. Então, eu tenho um carinho muito grande. Então, no SUS, eu aprendi muito, porque lá eu era a primeira psicóloga que teve. Então, imagine quanta trabalhando na parte do SUS mesmo, na parte clínica. clínica, mas assim, como eu fui a primeira, eu fui do social, eu fazia o social, eu fazia fórum, eu fazia conselho tutelar, eu abrigava criança, eu fazia internamento de usuário, eu fazia tudo, porque lá eu era o CRAS, eu era o CREAS, eu era eu era tudo. E então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Gente, a gente aprende. Porque, assim, eu não ganhava, claro, né, por tanto, mas o que eu aprendi foi muito bom. Foi a melhor escola da minha vida. Não tem, né? Não tem. Eu falo, todo psicólogo deveria passar pelo SUS. Tinha que passar pelo SUS. E assim, ó, eu sou um pouco mais velha que você no sentido do curso da psicologia, para 19 anos. E eu sou filha da PUC, do Paraná. Sou filha da PUC. Minha mãe é filha da PUC. E eu não tive na minha graduação nada de assistência social. Então, assim, eu fiz o magistério e daí eu sempre gostei de psicologia. Eu já sabia que eu queria ser psicóloga aos 11 anos de idade. Eu já me identificava com essa propriedade da psicologia. Então, o magistério me facilitou. Sim. Porque a gente tem essa matéria. Sim. Aí, quando eu terminei o magistério, eu fui convidada pelo antigo Colégio São José a trabalhar lá. Então, porque geralmente assim, eles pegavam as melhores alunas, né, para trabalhar na educação infantil. Então lá vou eu e mais essa minha amiga que eu tava te falando que era que é uma Pscheit. E daí eu entrei na faculdade, né?
a minha mãe falou assim: você só vai lá para fazer a prova para ver como é que é. E daí você, no ano seguinte, tu faz o cursinho à noite, né? E daí eu já trabalhava como professora. E tá, tudo bem, eu acabei passando. Então ninguém estava preparado para já fazer uma faculdade. Aí eu lembro que eu trabalhei como professora em Curitiba, 8 anos. Depois eu vim para cá, quase 10 anos no global. E daí eu fui para a Prefeitura Municipal de Campo Alegre e eu nunca vou esquecer, porque quando eu fui fazer a entrevista lá para conhecer a secretária, e ainda não existia a Secretaria Municipal de Assistência Social, porque é uma política pública esquecida, Sim. né? Eu falo que é o primo pobre, né? O É social. um caos, né? Tu acredita que agora que está tendo as conferências municipais, a gente está batalhando para ter 1% da renda do ente federativo. 1% de assistência. Gente, realmente é ridículo, porque eu fui de tudo isso, de todas essas. Então, e daí quando eu cheguei lá, eles falaram assim para mim: tu vai trabalhar no posto de saúde, tu vai trabalhar na área clínica do posto de saúde. Ok. Qual é o psicólogo que não sabe trabalhar na área clínica, por favor, né? Comprou, sei lá, diploma. Quando eu fui para trabalhar, e eu digo que é uma data bombástica, né? Porque eu iniciei 11 de setembro. Nossa. 11 de Todo setembro. mundo sabe, todo mundo lembra onde estava, né? 11 de Sim. setembro. E cheguei lá na RH e eles falaram assim: tu vai lá no CRAS. Eu, CRAS? Tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar em CRAS, em CREAS, em É assistência essa. social. Porque o lema é: a saúde é de todos, mas a assistência é de quem dela precisa. Então eu caí de paraquedas. Aí eu fui para o CRAS. E aí você fica pensando, o que que um psicólogo faz no prazo? O que que é isso? E é isso. E daí, Campo Alegre até hoje, é uma coisa assim, real, não vai ter CREAS, porque ele não tem, Não comporta. apesar de ter a demanda, Tem demanda? Não eles tem. têm os serviços, daí eu caí na média, complexidade, com o serviço de medida socioeducativa. Eu também fiz medida socioeducativa. Eu fiz tudo. Me libertei Uhum. esse ano, Esse eu não gostava de fazer, não. odeio. É um serviço que para mim Não funciona. funciona. E daí eu caí na alta complexidade, que são as famílias acolhedoras, e que sim, eu defendo com unhas e dentes este serviço. E eu tive uma mestra, a gente tem as nossas Tem, tem. Eu tive a minha mestra, que é a Elisete, uma assistente social hoje aposentada. E ela falava assim: tá vendo isso aqui? Você vai ler. Essa é a primeira pasta que você vai ler. Eu quero que você leia tudo sobre esta família e daí você vai me dizer o que você acha. Mas você vai ler toda a tipificação dos serviços socioassistenciais. Agora tu vai ler isso aqui, ó. Tem esse blog. E ali eu fui Abrindo. abrindo meu leque na área da psicologia e eu vi o quanto o psicólogo faz dentro da assistência Eu social. falei, a gente pode estar em todos os lugares. A gente só não conseguiu ainda achar a brecha, mas a gente se encaixa em tudo. Tudo, Tudo. tudo. Aí eu lembro que Campo Alegre estava com 17 acolhidos, eram muitos acolhidos mesmo. E daí eu não vou esquecer que o juiz da comarca na época, o grande, né, hoje ele está em Joinville, na vara criminal, o doutor Edson Luiz de Oliveira, falou assim: eu quero ela só na família acolhedora. Eu quero ela lá, eu não quero ela compartilhada. E eu lembro que a minha colega de trabalho, né, assistente social, teve um problema bem grave de saúde, ela teve que se ausentar por muito tempo, inclusive até hoje ela não conseguiu retornar, né? E eu toquei sozinha a família acolhedora. E eu lembro quanto
quanto trabalhar na alta complexidade é rico, né? É muito rico. A gente aprende muito, muito mesmo. E a única área que eu fui a única psicóloga de Campo Alegre, a única até hoje, que entrou e não foi pro SUS. Todos os outros que Vamos pro entraram SUS. para ir pro CRAS, quando eu saí do CRAS, era CRAS e saúde. Era CRAS, saúde e médica. Eu fui a única que não trabalhei no SUS. E Não migrou, né? não migrei. E assim, estou até hoje no serviço de proteção, né, social específica de alta complexidade e como coordenadora da escuta especializada agora com a entrada da lei 14.431. E eu vejo assim que eu cresci profissionalmente muito mais na assistência social do que se eu Do que se estivesse estivesse numa clínica. Com certeza. Eu falo, todo profissional tinha que passar por todas essas etapas. Tinha que fazer estágio, alguma coisa, tinha que ser obrigatório. as coisas que eu me identificava muito na época de faculdade, porque é uma área que me fascina também, é hospitais psiquiátricos. Então, quando eu fiz, eu lembro que na nossa época você podia escolher. A gente fazia estágio desde o primeiro ano. Então, eu fazia lá o estágio. Eu lembro que eu tive um professor que falou assim para mim: vocês vão lá no centro de Curitiba, vão ficar sentados lá 1 hora só observando as pessoas. Era o exercício da observação, né? E ele sempre dizia: tem mais gente fora de um hospital psiquiátrico do que dentro. Sim. Então a gente viu de tudo. A família, né? A gente fez estágio com criança e adolescente, a gente fez estágio com pessoa idosa. Eu fui num lar de idosos, que eu falei, nossa, quando eu for idosa eu quero ir aqui, porque era um luxo. Cada idoso tinha a sua casinha, tudo organizadinho, com o jardim, a coisa mais linda. Eu falei, não, isso aqui é um sonho, né? E daí nós tivemos a oportunidade de escolher ou você fazia o estágio na penitenciária de Piraquara, que eu acho que é presídio. Amor, é presídio ou é penitenciária em Piraquara? É presídio? Presídio de Piraquara? É presídio? É presídio. Na verdade, em Piraquara, eles têm muitas situações. Porque eles têm casa de detenção. Aí você dizer para mim assim, que é presídio? Presídio penitenciário. Daí eles também têm a colônia penal. Ah, tá. Não, mas enfim, era em Piraquara. E daí tinha a opção de fazer estágio no hospital psiquiátrico da PUC. E eu falei, naquela época, acontecia muito daquelas rebeliões dos presídios, né? Mas Não. vamos sequestrar lá pra Não vai dar. né? E daí eu fui para o hospital psiquiátrico. E realmente também foi outro de você ver Você foi no qual o hospital? da PUC. Da PUC. Da PUC. E daí você realmente ver as patologias daquelas que você lia nos livros. Que eu peguei lá no SUS, né? Dentro ali eu vi. Isso é muito fascinante, né? E trabalhar na assistência social, gente, é desafiador e mais, é só para os fortes. Sim, não é qualquer um, não. Não é qualquer um que trabalha dentro de uma assistência social. Não. Você passou por tudo isso, foi convidada, ficou 5 anos em Agudos. Fiquei 5 anos em Agudos e aí eu tive uma oportunidade de ir para Guaratuba, porque no salário, né, lá em Agudos, com a cidade, né, menor, tudo, e aí Guaratuba ia ser mais que o dobro. E eu já tinha em mente
uma ideia que eu queria montar minha clínica multidisciplinar. Já estava ali na minha mente, eu já estava lá fazendo Formação. sim, já estava terminando a neuropsicologia, que tinha deixado para trás, e estava fazendo, terminando. E eu falei, não, então vou me preparar. E aí eu fui para Guaratuba. E aí eu me mandei para Guaratuba. Só que assim, né, o meu parceiro ali, o Evandro, que, coitado, teve que... Falou, não, vai que... Só que assim, em Guaratuba, em Agudos, eu não ganhava tão bem, mas eu era muito bem tratada. E sou muito bem tratada em Agudos. Né? Então, no sentido de ter o material necessário para trabalhar. E nesse sentido, seus projetos, né, são reconhecidos, as pessoas, nossa, que bom você fez isso. Eu viajei para Maringá para apresentar projeto, eu fui para Belém do Pará para apresentar projeto de experiências bem-sucedidas. Então, assim, precisava de computador, resolvido. Precisa disso aqui, resolvido. Gente, eles fizeram rifa para camisetas pro grupo que eu tinha. Todo mundo vendeu rifa. Então, assim, nesse sentido, todo mundo comprava, abraçava a causa, a ideia, né, a experiência. E lá não era assim que funcionava. Então, assim, não é assim que funciona. Então, né, tem a parte mais burocrática, né, da coisa. E eu era uma forasteira, realmente, de novo, aí eu não tava afim de... Eu falei, bom, pra que eu vim? Eu vim pensando o quê? Eu vou ficar 2 anos, que era o meu contrato era de 2 anos. Então era processo seletivo. Processo seletivo. Eu vou ficar esses 2 anos nesse processo seletivo e eu vou juntar dinheiro, né, pra montar minha clínica. É isso que eu vou fazer. A minha ideia era essa, foi clara e essa. E veio a pandemia, né? Daí foi assim, bom, ainda bem que eu tô aqui, porque senão, né? Fiquei pensando toda aquela... E aí também outra experiência. Eu trabalhei dentro do hospital Tá. na pandemia, lá, né, em Guaratuba, atendendo casos, né, lá dentro, né, fazendo aquelas videochamadas da despedida. Então foi bem, não peguei Covid, gente, tá? Tava lá no meio, bem lá dentro e não peguei. Pelo menos a gente era testado direto. Até onde eu sei, eu não peguei. Né? Se eu peguei, eu não sei. Se foi, Você tá falando que somos 2 forasteiras. Então, assim, aí quando deu o meu prazo ali, encerrou o contrato, que daí já tava, né, aliviando a pandemia. Aí o Evandro deu uma ajudinha, assim, porque eu tinha muito medo. Aí a Agudos me chamou para voltar. Eu tinha muito medo de... Quem não tem medo de abrir seu próprio, essa clínica, seu negócio? Ser dona. Ser dona do seu nariz. E aí? Não ter um salário... É aquela coisa do salário que colocaram na sua cabeça, que você tem que ter um salário, tem que ter carteira registrada, aquela coisa assim, né? Ter um INSS, sabe aquela coisa assim? Então, morri de medo. Morri de medo. E Agudos me chamou. E ele falou assim pra mim: Agudos, se você for pra Agudos, Agudos te trata super bem. Eu poderia ter ficado em Guaratuba mais. Eu poderia ter assinado lá pra ficar mais. Ele falou: bom, se você ficar aqui, você não vem mais, não sobe mais. Fica lá. Porque, né, tava ficando difícil emocionalmente pra mim. E ele falou, e se você for para Agudos, lá você é muito bem tratada. Se você entrar lá, você vai ficar, porque você lá tá feliz. Você vem pode vir, mas porque é perto, só que você não vai sair mais. Daqui a pouco você vai se ver com 60, 70 anos, pensando assim, nossa, eu deveria ter aberto a minha clínica, e com aquela coisa a vida inteira. Tua hora é agora, né? Ele só olhou e falou assim, que dívida tanto você tem? Aí eu falei assim, eu tenho despesa. Não tenho dívida. Ele falou, casa, comida e roupa lavada, eu te garanto. Você e o Eduardo. Então, eu falei, então, parceiro. E aí, a gente montou... foi a salinha, a primeira sala ali, né? Que era do Dr. Rodinei, que a gente montou a Movimento. Primeiro estava eu, mas sempre com o nome Movimento, já pensando em maior, né? Mais pessoas. Já tinha falado com a Daisy, né? Sabia que ela estava aqui, né?
conheço muito o trabalho dela, fantástica, uma fono muito maravilhosa, como pessoa, como, né, Sim. o trabalho dela, muito bom. E ela falou, e me indicou várias pessoas porque ela não podia. Aí até um dia ela perguntou: você conversou com as outras pessoas? Eu falei: não, porque eu tava esperando você. Eu sabia que você ia vir. Olha só. E foi bem assim, acho que foram um mês ou 2. Depois ela veio. E a TO foi a mesma coisa, foi indicação dela. Também não procurei outras pessoas. Esperei um pouquinho e aí veio a Catherine. E aí uma outra pessoa me indicou a Janine, que é a psicopedagoga, que é maravilhosa também. Nossa, todas as profissionais ali, sim, eu falo assim, a gente não é parceria mesmo, sabe? Sim. Todas. Não quero ser a Tânia, né? Que a Tânia, a gente conhece, ela conhece meu filho desde os 5 aninhos, né? Então, a gente é muito suspeito para falar, a gente se conhece há muito tempo. Tem uma história assim com Está ela. emocionada. Mas ela é fantástica Você vai mesmo. vir aqui, carro Vai de vir. aventura, você tem que- Então, assim, todas, assim, tem um conjunto. Aí, agora veio a Nutri, né? A Sim. Camille. E até falei assim, eu vou, quando ela chegar, eu já vou saber se ela se encaixa no nosso grupinho, né? Tipo assim, na nosso perfil da energia, o perfil do grupo. E quando ela chegou, eu já olhei e falei assim, ela é nossa. Ela é das nossas. Que eu olhei, ele sentou, tomou café, eu chamo pra tomar cafezinho comigo. Daí eu já, né, já olho, tá nossa, né? Senta aí, senta no chão se precisar. É isso, né? Se precisar pôr um salto, a gente coloca, claro, mas se Sim. precisar sentar no chão, a gente senta. É isso que a gente quer. Porque realmente a ideia é essa. A gente atende pessoas, a gente trata pessoas comportamental. Então a gente também quer isso, né? Sim. Acolher a gente mesmo. Essa questão que você falou, e eu acho que para quem está nos ouvindo, as mulheres que estão nos acompanhando, que às vezes tem o receio, porque tem muito essa questão da zona de conforto. Isso é real, tá? Isso não é só em livro que tem escrito a zona de conforto. Ela é real. O apoio do parceiro, ou que não seja parceiro, de um familiar, de um amigo, de alguém que. A questão do acreditar. É fundamental. Mesmo que a pessoa não possa te ajudar financeiramente, mas fala assim, olha, você consegue, você vai lá que olhar para você e falar, eu te admiro de alguma forma, isso é fundamental para uma pessoa. E realmente você se sente assim, tão forte, mas tão forte que você consegue. Você vai lá e, não, eu vou lá e vou conseguir. Sim, Sim. sim. E você vai acreditando, né? E Isso foi é o que fundamental. fez diferença para você. E faz a diferença todos os dias. Faz a diferença agora que a gente vai ter que mudar de endereço, né? Já temos um endereço, tá? A gente já tem endereço novo, tá, meninas? Ampliar. Vocês não sabem ainda, mas a gente tem endereço novo. Eu soube. Vocês, eu não vou contar. Tá. Vocês que aguardem. Vocês seguem aí. Então, assim, é fundamental ter alguém junto. E, assim, claro, a nossa equipe é muito boa. E chama as meninas lá para casa, sim. E agora eu quero fazer um encontro só das meninas, né? Eu falo as meninas e daqui a pouco vai ter um menino também. Mas que a gente vai ter neuro também, tá? A gente vai ter um neuro também. Então vai ter um menino também. Mas chamo porque assim, às vezes a gente quer conversar coisas nossas. A gente se mistura. Ele fala assim, o meu marido falou, eu não entendo nada, vocês misturam uma coisa com a outra, como é que vocês se entendem? E a gente se entende, mulher entende. Começa um assunto, daí começa a mistura. Mulher, Aí a gente vai, costura tudo. Mas E tu fez a neuropsicologia depois. fiz a neuro depois. E daí fiz o ABA. O que é o ABA? O ABA, ele agora ele é inglês, aí agora tem que dar uma enxugada na minha mente. Ele é análise do comportamento aplicada, né, em português, né? Behavioral análise, faltou uma sigla. Enfim, Né? é uma vertente isso do comportamental. comportamental.
tá? Ele tem a questão que muitas pessoas acham, só pode usar para autista. Não, pode usar para qualquer pessoa. Ele é É, comportamental. sim, é comportamental. É como, eu falo assim, é como se você fizesse um reset, não é bem um reset, é reconfigurar o cérebro, vamos dizer assim, né, da parte comportamental, né? Não é treinar, adestrar criança e nem adulto, porque você pode usar para adulto, para idoso, para todo mundo, né? E não é adestrar, porque ainda tem aquela coisa da caixinha lá do ratinho, não é isso, tá? Não é isso. E a questão desse experimento do ratinho não é questão de adestramento, Não. é uma questão bem comportamental. Comportamental. Então as pessoas ainda não entendem bem. Só quem E, estuda psicologia que sabe. e assim, esse método, o que a gente faz? A gente, lá na clínica, a gente fala assim, a gente não trata autistas, não trata quem tem déficit de atenção e hiperatividade, não trata transtorno desafiador opositor, não trata as emoções, a gente ressignifica, ajuda as pessoas a se ressignificar. Entendeu? Isso! Né? E as famílias. Então, assim, junto às famílias, né? Porque é um tom. Na verdade, mesmo que vocês abordem cada um dentro da sua área, a fono, a nutricionista, A tem uma psicóloga. A Catherine, não falei da Catherine, ai meu Deus, a Catherine é fantástica também, maravilhosa. Maravilhosa. Por mais que a sua abordagem ela seja comportamental, porque você precisa ter essa realidade ali contigo, vocês são sistêmicas. Sim. Porque você trabalha ali com aquela criança ou aquele adolescente que tem o foco de uma certa problemática. Sim. Uma demanda, vamos dizer assim, uma demanda. Uma demanda. Mas quando você trabalha aqui esta demanda, automaticamente você está trabalhando aquela mãe, que você está trabalhando aquele pai, que você está trabalhando aquela avó. E a escola também. A escola também. Os amigos, que estão ali na tua clínica. Não estão ali. Mas o reflexo do que você trabalha na tua consulta reflete nas ações sociais lá fora. Então, é que eu sou sistêmica, eu não consigo compreender fora de um sistema. Mas tudo acaba sendo interligado, não tem. Interligado. E assim, eu iniciei agora uma pós em neuropsicologia. Muito interessante. Vamos trocar muita figurinha. Nossa, Eu fui ver o histórico, eu tô ainda na parte de evolução e histórico, né? Eu já fiquei assim, meu Deus, eles já pensavam nisso nessa 1600 e não sei quanto. Sim, a gente tá muito atrasado e pensa assim, meu Deus do céu, como eu tô atrasada, meu Deus. E daí eu fui fazendo um monte de anotações, sabe? Porque não é qualquer um que é psicólogo. Não. Assim como não é qualquer pessoa que pode ser aeromoça, né? Não. Então, assim... Fica preso dentro de uma caixinha pressurizada. Que é como se estivesse dentro de uma panela de pressão, porque pressurizada é panela de pressão. Essa sensação, entendeu? Não é. Porque assim, se você pensar que ele tá lá em cima não dá pra respirar, e aquilo lá dá pra respirar, então pensa só isso, né? Então... Eu até tive que ver quando que o seu marido vai terminar mesmo, porque daí eu vou me candidatar. Não, é que o nosso avião não vai ser pressurizado, mas dá. Sério, você tem coragem? Nossa, é pequenininho. Não, coragem não, porque ele vai ser seguro. Porque enquanto o avião cair e for notícia, ele é seguro, tá? Porque quantos carros batem... Não, eu lembro até hoje a sensação... Eu vou contar essa aqui, a coisa... Eu falo assim, gente, quando eu conto, ninguém acredita. Eu nunca tinha andado de avião, né? Porque não é andado, ele voado, né? Porque eu sempre falo errado. E eu já era comissária de bordo contratada da Varig, tá? E eu nunca tinha voado de avião. Daí o presidente da empresa, porque assim, você faz um curso da Varig e depois lá, o presidente da empresa chamou todas as comissárias novas, né, as novinhas, para ele conhecer. Então foi a primeira gente de uniforme tinha que ir fazer esse voo para conhecer o presidente.
E foi a primeira vez que eu já estava contratada. Eu E falei aí, assim, agora é a prova dos 9. Agora eu vou saber se eu vou gostar ou não, ou se eu vou sair correndo, gritando igual uma louca aqui dentro. Quando o avião despegou, quando o avião decolou, aquela sensação eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu pensei nisso. Eu pensei Esse é isso. o meu medo. Já me ajudou. Eu pensei isso. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer, porque é muito bom. Gente, é muito bom. Tipo assim, eu tava me sentindo tão feliz, mas tão feliz que a sensação era muito fantástica. As pessoas já me perguntaram, Dani, se você não fosse psicóloga, o que você seria? Não existe essa opção Né? na vida, né? Igual, quando a mesma sensação, eu digo assim, hoje quando eu vejo uma evolução de uma criança e uma mãe me contando, nossa, eu consegui gravar uma criança que falou a primeira vez papai, e eu mandei, porque às vezes é difícil mostrar celular hoje, porque a criança trava, né? E eu consegui. Gente, o pai chorou, né? Se emocionou. Nossa, é fantástico. Né? Eu escutei uma mãe elogiando o nosso trabalho pro meu marido. Gente, eu falei assim, a mesma sensação, né? Que eu falei assim, nossa, a sensação que agora eu falei assim, a sensação que eu tive quando eu voei a primeira vez é isso. Eu decolei realmente. Falei, nossa, eu tô fazendo o que eu amo, né? Claro, o dinheiro é importante, realmente, o financeiro é importante, senão nem relógio trabalha de graça. Mas essa sensação, acho que realmente Tem coisas que tem não, coisas que que não se compram, né? não se compra. Então você se encontrou na psicologia. Me encontrei na psicologia e a gente, daí toda essa nossa equipe tá junta ali e em prol integrada e tá vindo os mais, né? Estão vindo mais agregados, mais para completar a equipe. Que aí eu vou falar assim, ainda falta só mais um pouquinho, daí eu vou falar assim, agora sim, tô com a equipe bem completinha, fechada. E é uma coisa que faltava muito aqui, né? Faltava muito aqui. E aí eu estava assim, eu montava aqui ou em Joinville. Joinville tem. E aí, que foi a opção de fazer aqui, que realmente Sim. não tá bem defasado. A gente vê que está tendo toda uma movimentação em todos os municípios com relação ao autismo. E eu digo que a sociedade parece que vive fases. Sempre existiu. Sempre. Parece que agora descobriram o autismo. É como o TDAH, É o né? TDAH, é isso. É. Sempre existiu, mas parece que tem aquela coisa assim que desperta na sociedade. Agora é o autismo. A gente nota que o número de diagnóstico, né, para quem tem autismo, aumentou. Mas eu também sei, tá, que e daí é uma coisa muito perigosa, né? Sim. Que Muito perigoso. muitos profissionais que realizam o diagnóstico estão colocando lá na criança que não tem autismo como autista, Sim. para ela ter o direito ao segundo professor na educação. Sim. Porque ela tem, vamos dizer, transtorno global do desenvolvimento. Certo. Que eu falo que são os filhos da pandemia. Certo. Né? Porque a pandemia aconteceu muito isso. A criança deu muitos atrasos da fala, Sim. né? Atraso no desenvolvimento motor, porque como eu sou psicomotricista, né? Você faz o todo. Por isso que eu fiz o completo, né? A psicomotricidade, a neuro, para fazer um apanhado completo da criança. Do desenvolvimento humano, na verdade, não só da criança, é humano. Então, e aí entra muito cuidado. É transtorno global de desenvolvimento. Por isso que eu falo o ABA. Eu olho pro pai e falo assim, olha só, a criança, se tem diagnóstico ou não, vai deixar em segundo plano, porque às vezes já vem com diagnóstico. Eu deixo lá no segundo plano. O que seu filho precisa agora não é o que eu quero, não é o que você quer, e não é o que a escola quer.
que ele É o faz. que aqui- É é o o que melhor interesse da ele criança. precisa agora. Eu vou observar ele e eu vou falar, a demanda dele é essa agora, porque ele precisa disso agora, né? Por exemplo, Certo. conseguir subir uma cadeira sozinho, sem precisar um Do apoio, apoio. alguma coisa assim. Ou às vezes, quer que fale, mas para ele falar, ele tem que me imitar. Ele tem que aprender a encaixar. Ele tem que aprender a me olhar, porque se ele não me olhar, ele não vai me imitar. E não vai aprender, é o pré-fala que a gente fala, Sim. né? Sim. Não vai funcionar. Então, assim, desfraude, tudo isso tem que ser antes, tem um passo a passo. Eu falo, pai, a gente não sai correndo, a gente não nasce e sai correndo. Sim. Né? A gente primeiro nasce, depois a gente aprende a segurar a cabeça, daí a gente ergue o tronco, né? E assim, passo a passo, e assim que a gente vai sair correndo. Aqui, pegando um lápis. Isso, de pinça. Então, a motricidade fina, a gente faz isso. Tem vários que não conseguem jogar uma bola, né? A gente trabalha muito isso, essa força, né, da mão. Sim. Porque a pandemia, né, Ela lesionou. lesionou nossas crianças. A gente tem que entender isso. É um lesionar na aprendizagem, No todo, né? No corpo. não só na mente. As crianças hoje, elas, se você der um celular, ela vai conseguir achar o aplicativo o que elas querem, um jogo, mas ela tem atraso para aprender a amarrar um tênis, para aprender a se limpar no banheiro, né? Coisa que a gente aprendeu muito mais cedo. E uma das coisas que também eu me questiono é a questão dos relacionamentos. Sim. Isso aqui Privou. privou. Sim. Aí o excesso de telas, o relacionamento não interessa. Social no todo, marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, Sim. trabalho. Hoje eu vi um acidente de carro atrás de mim, porque o rapaz estava com o celular, ele não viu que parou e bateu. Então é um vício, uma coisa assim, gigantesca. A gente não consegue ficar sem trabalhar com o celular. Precisa, né? Virou uma ferramenta de trabalho. Mas o vício Mas na pra tela criança, está demais. A sim. criança, ela tá fazendo barulho? Eu vi isso, né? O meu marido me contou ainda esses dias de uma situação, uma criança que estavam perto da janela com a criança e a criança estava querendo olhar para a janela, mas ele estava incomodando, eles colocaram o celular para ele ficar vendo Sim. um vídeo num restaurante. Mas ele queria chamando o pai e a mãe, mas ele estava incomodando, né? Então, fica quieto. Tô a tela aí, fica quieto. Então, assim, você olha as situações e isso aqui tem que morder para não falar, porque, né? Claro. Isso é real, essa questão dos Sim. diagnósticos de crianças que não têm a característica de autismo. Sim, porque para ter autismo ele tem que enquadrar em algumas. Sim. Eu falo em 3 coisas. Nos critérios. Nos critérios. E ainda tem essa questão dos 2 anos persistindo Não. nos critérios? Não. Autismo, não. não tem. Mas tem que fazer o exame de neurologia. Sim, o exame de neurologia. Mas assim, o exame, na verdade, seria o comportamental mesmo. Ele tem que estar o atraso na fala, mas é uma fala, ele pode falar, mas ele não conseguir se comunicar. Por exemplo, contar uma história do começo, meio e fim. Certo. Né? Uma cronologia. Cronologia. Não entender uma piada, se for um adolescente ou adulto, Certo. alguma coisa assim, coisa com duplo sentido. Então, não consegue fazer uma comunicação social, não consegue compreender o social. Dificuldades sensoriais, né? Tá. Às vezes hipersensorial ou hipo, né? Às vezes, a luz demais incomoda, ou às vezes vai atrair, Sim. né? Sim. Ou, sei lá, um elástico, uma calça apertada, né? Ou paladar, né? Que daí vem as seletividades alimentares também. Tá. E a parte do social, Sim. né? Que Que- eu creio que é um dos que é fatores os mais fatores- limitantes, sim. vamos dizer, né? Sim. E daí tem aqueles graus, né? E os graus, que São aí 3, né? falam, 3 graus, e falam, muda toda hora. Fala grau, daí fala nível, cada vez muda o nome, mas é a Sim. mesma. É o mesmo. É a mesma, Foco, é o né? mesmo foco.
Então, que aí vai a partir da limitação da criança, de necessidade de precisar de ajuda, Certo. né? O grau 3, ele vai precisar de mais auxílio dos outros. O grau 2, Eu conheci uma criança autista Né? em Campo Alegre, creio eu que ela tenha uns 4 para 5 anos. Eu nunca tinha visto um autismo, uma presença mais severa, assim? mais severa. Que aí realmente precisa para tudo, para alimentar, para tudo. Só come arroz. Tem. Só come arroz. Certo? Tem. Que essa mãe compra 10 quilos de arroz, né? Tem. Só come arroz. Mas assim, me chamou a atenção, porque não falava, Sim. ainda de fralda, o desafio dessa mãe. E tem uns que são muito, se autoagridem. Sim, Então, assim, eu vou falar assim, quando eu entrei na psicologia, eu falei que eu nunca ia trabalhar com criança. E em especial, nem pensar. Tipo, especial, que eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas hoje eu entendo essa palavra, porque É porque eles são especiais. que são especiais e realmente eles são, eu falo, em outro sentido. Né? Mas eu falei, não, trabalhar, não. E aí eu fui trabalhar com PC, com a psicomotricidade, paralisia cerebral. Gente, mas eu fui justamente para me desafiar. Porque eu falei, não, deixa eu... Gente, o que eu aprendi com essas mães e com essas crianças, eu vi criança indo no colo nesse 1 ano e sair, no final desse 1 ano, ela já saía andando. Claro, a motricidade, a coordenação motora, claro, limitada, sim. mas ela andava. Só. Então eu falei, gente, meu trabalho funciona, o meu, da equipe ali, porque era uma equipe multidisciplinar, funciona muito bem, gente, é fantástico. E as mães, gente, aquelas mães eram muito fortes. E eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Olha só, que é fantástico Por isso que a esse gente trabalho. diz. Não fale nunca, né? Não fale pra nunca. cima que Não, cai. não fale nunca. Gente, a gente vai encerrar aqui nesta temática, porque dia 21 vai estar a tua equipe aqui. Meninas, vocês vão ser super bem-vindas. E é um tema, nós vamos compartilhar durante a semana para o pessoal realmente estar a par, né? Do que é essas tratativas com essas pessoas que a gente mais aprende do que ensina. Sim, isso mesmo. E é muito bom estar com eles. E quero te dizer assim, ó, que a tua história de lá de Porto União, que foi para São Paulo, foi empregada doméstica numa família boa, que te valorizou, que te motivou, foi aeromoça, fez psicologia, enfim, né? E chegou aonde que está sendo dona do teu próprio negócio. Gente, tu é uma inspiração. E esse é o objetivo do Inteligência Feminina. É trazer isso, porque tu é mãe, tu é esposa, tu passou dona de casa, dona né? de casa. Esses dias, eu tava de salto lá no serviço e a pessoa falou assim: meu Deus, vive no salto. Eu falei: eu vivo no salto, mas eu tava limpando o banheiro. Tava, acho que a Ariane tava lá em casa, até fui lá e fui limpar banheiro. Porque a gente é normal. Meu nome. Então, eu quero fazer os agradecimentos a todos aqueles que estavam aqui. Eu vi que a Maria Simone, que também está fazendo psicomotricidade, deve ter se formado ou já se formou. Já me procure, tá? Procure ela. Procure. Ela Adoro. fez lá em Curitiba com um cara que é o ó do Borogodó de psicomotricidade. Gente, eu fiz com olha só, a Vera Matos tem 2 doutorados na França, lá no Rio de Janeiro. Então deve ser do mesmo, porque assim, o cara é o eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado em neurociência, mas aí eu não sei se eu vou dar conta, tá? Vai sim. As meninas dão um jeito. Agradecer o Sargento Saul. Ela já falou que ela é formada em psicomotricidade relacional no CIAR. Eu sei onde é. Sei sim, eu conheço eles. Eu fui num congresso com... Ela está
no Ah, e nosso... Vitor da Fonseca, você deve conhecer, lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão. Ele Segue vai ser meu a Vera foi mestre lá. professora dela, acabou de Aham, dizer. Vera e Rita Thompson. Sim, dia 21 vai estar toda a equipe dela aqui falando sobre o trabalho que ela apresenta. Quero dar um abraço muito carinhoso, especial, no meu cunhado preferido, que é o senhor Douglas Nogari. E lembrando, os patrocinadores esteve ontem na Inteligência Feminina e eles vão ser reduzidos. Vamos estar com os patrocinadores do GM Podcast na terça e na quarta-feira que vem. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Carla May tá te dando um abraço, dizendo Daiane maravilhosa. Ela é uma mulher, assim como eu, como você que está assistindo. Então, doutora Lourdes, a doutora Lourdes, ela faz um trabalho com relação também com medicação. Ótimo. Na clínica que eu Aham. trabalho junto com ela, né, a doutora Lourdes. O marido dela é o Dr. Tássio Schmitz, ele é médico e plantonista da UTI lá. E também acho que é bem interessante tu conversar com ela. Sim. Ela faz umas medicações assim, é inovador também. Ótimo. Uma querida, te amo, doutora Lourdes. Então, fechando, quero agradecer a todos vocês e eu te aguardo. Então tá bom. Tchau, gente. Até dia 21. Tá? Muito bem. Tchau. Tchau, Quer beijo. Sim, falar. Quero deixar isso. Que a Adelita está um patrocinador do GM Podcast. Ah, é. Tem curso. Tá? E gostaria muito que você tivesse da distribuidora de trading. Distribuidora Schwellen. Eu não sei falar o nome. Schwellen? Distribuidora Schwellen. Porque eles são também vitalícios no GM, né? Eles podem ser vitalícios no Inteligência? Com a água? Com o vinho? Sim. Ah. Por favor. Valorize o feminino. Valorize a gente. Schwellen. Isso aí. A gente, aos poucos, vai conseguindo esses patrocinadores. Sim, é ótimo. Se tu Sim. quiser Claro. patrocinar nós em Claro, podcast, com certeza. eu vou te chamar. Né? Ó, a doutora Lu dizendo que me ama. E ela foi assim. Como eu trabalho em Campo Alegre, em Soperita, né? Algumas pessoas começaram a me procurar para voltar para a clínica. E eu fui conhecer, falei, e agora? Não tá uma sala, né? Não é esse o Não é. objetivo. E daí fomos eu e meu marido lá, eu bati o olho, ela bateu o olho. Tem gente que assim. E foi. Eu falo que a coisa parece de outra vida. É sempre assim. Dia 21 vamos estar com a Clínica Movimento. A Maria Simone vai entrar em contato contigo. Eu trabalhei com a Maria Simone Vai ser muito bom. como professora, uma pessoa fantástica. Gente, para você que assistiu, já compartilha. Dia 21, na sexta-feira, provavelmente umas 8h30, 9 horas ali a gente já entra na live. E essa live vai ser muito importante. Você que é professor, você que tem clínica, você que é mãe, Sim. venha, participa com a gente. Perguntem, por Conta a favor. história, coloca ali no chat, tá? Que a gente conta a tua história aqui. E tu traz fotos. Vou trazer fotos, vou pedir autorização para as mães, né? Se quiser fazer algum depoimento, pode ler aqui. Sim. E livros. E uma coisa que eu queria falar. Vou trazer os livros. Que uma ideia que o meu marido sugeriu. Ele falou assim, Branquela, é o meu apelido. Branquela, leva livros. Gente, eu tenho livros que foi a minha mãe que comprou. Eu tenho a interpretação dos sonhos de Freud. Eu tenho todos. 13 ensaios sobre a Tem. Freud. Eu li todos E também. eu quero indicar, então, todo podcast a gente vai indicar livros, tá? Ótimo. Indicar estes dois aqui. Que é de uma juíza, Andréa Pachá, que eu acho que é do Rio de Janeiro.
Eu acho que ela é do Rio, trabalha na vara de família. Deixa eu ver se diz. É Rio de Janeiro. A vida não é justa e segredo de justiça, tá? Ó, consegue focar aqui? Tá? Esses 2 livros indico para você que trabalha com a questão de família, Sim. tá? Seja promotor, seja advogado, seja psicólogo, Assistente social, né? assistente social. Então, ó, Andréa Pachá, A Vida Não É Justa e Segredo de Justiça. 2 livros indicados aqui pela Inteligência Feminina. Vai ficar. Ela é fantástica na escrita dela. Andréa Pachá. Esses 2 livros, certo, gente? Indicação hoje. E todo podcast do Inteligência Feminina a gente vai estar indicando os livros. Ótimo. No dia 21, traga as tuas Vou trazer. indicações, Trazer sim. certo? Sim. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. O que fica de hoje? Eu acho que deixem a vida em movimento. Eu adoro essa palavra. Amo. Muito né? bem. Deixa a vida Em movimento. E até o dia 21. Beijo, fica com Deus. Compartilhem. Sigam o Inteligência Feminina Podcast. Sugiram ideias. Certo? Beijo. Até dia 21. Muito